Olá, nós estamos aqui com a Viana Picconi, ela é diretora da Escola de Porão, em Curitiba. Muito obrigado mesmo, professora, por acolher o nosso convite. Engenheira em Pedagogia da Universidade do Tuiuti do Paraná, fez diversos cursos de especialização, é mestre em políticas públicas pela FAI e tem uma vasta experiência na educação básica pública, tendo sido professora, está trabalhando na Secretaria de Educação, já esteve na vice-direção e agora está na direção da escola, não é? Então, muito obrigado mesmo. E já vou te emendar com a primeira questão, justamente querendo saber disso, que você nos conte um pouco da tua experiência em direção escolar, nos contando um pouco o que te levou a se candidatar à direção na escola onde você trabalha hoje. Muito obrigado novamente. Obrigada, Ângelo. Eu que agradeço esse convite. Me sinto lisonjeada em poder dividir um pouquinho dessa experiência de direção com vocês. Espero poder tirar algumas dúvidas importantes, né? Então, assim, a minha trajetória é um pouquinho longa na rede. Eu vou fazer 20 anos de rede já. Já fui vice-diretora em outra escola, né? E a convite, na outra escola eu fui a convite, era uma escola que estava sendo inaugurada, não tinha tempo de processo eleitoral, então eu fui convidada pela diretora de departamento e assumi a vice-direção, porque eu nunca tinha sido diretora, achei a direção um desafio muito grande, né? Achei melhor eu começar como vice. Aí saí de licença para o mestrado, assim, nunca foi o meu objetivo ser diretora de escola, porque na verdade eu gosto da sala de aula, eu sou professora num padrão, pedagoga no outro, então eu conseguia bem ter esses dois lados, de fora e de dentro de sala de aula. Então nunca foi meu objetivo, foram oportunidades mesmo que foram acontecendo. E aí quando eu saí para o mestrado, retornei, trabalhei no núcleo no período logo que eu retornei, voltei para a escola, porque é da escola que eu gosto, né? E chegando lá na Escola Campo Mourão, onde eu sou diretora hoje, eu tive alguns desafios, assim, porque a gente chega do doutorado, do mestrado, dos cursos que a gente faz, a gente chega com muitas ideias, né? A gente quer mudar tudo, a gente quer aplicar o que a gente estudou. E como eu trabalhei na parte de política educacional, questão de avaliação, de verba e tudo, eu queria fazer, né, também o que eu tinha aprendido. E eu me deparei com uma direção um pouco resistente a mudanças, um pouco resistente a inovações. E bem no ano que eu entrei na escola era um ano eleitoral. Não tinha intenção a princípio de ser diretora, mas o grupo começou a gostar muito do meu trabalho, porque eu gostava muito dessa parte de inovação e de trazer técnicas diferenciadas, e até de misturar bastante a educação infantil com o ensino fundamental, que daí deixa mais prazeroso, né? Mais lúdico, mais divertido, enfim. E aí elas gostaram muito e acabaram comprando a minha ideia em várias atividades, e elas pediram para que eu me candidatasse para a gente tentar mudar a escola. Porque a nossa escola é muito pequenininha, é a menor escola da rede, numa localização nobre, né? Porque fica na Vila Isabel. Então, a gente não tem, assim, uma clientela com grandes dificuldades financeiras, vamos pensar assim, né? Então, tinha tudo para dar certo e tudo para a gente conseguir investir e fazer mudar a educação ali dentro. Então, eu resolvi, por essa questão de ideal mesmo, me candidatar. Mas não achei que tinha chance, sabe? Porque a gente sabe, quem é da rede sabe, normalmente quem já está permanece, porque já é conhecido, né? A comunidade já conhece, todo mundo já está acostumado, né? Enfim, mas acabei ganhando a eleição. E bem quando eu ganhei a eleição, a gente tinha aquela mudança que era um diretor só, não tinha mais o vice, porque a escola era pequenininha. Então foi um desafio duplo, né? Porque aí eu assumi as duas funções e numa escola que eu tinha recém entrado. Então também não conhecia profundamente a clientela. Mas enfim, a gente tinha vontade de trabalhar e vontade de mudar e a gente tentou fazer isso, né? Então, o grupo comprou muito a ideia, que foi o que mudou totalmente, a gente conseguiu mudar totalmente o perfil da escola, né? E a gente faz uma mistura de educação infantil e ensino fundamental. A gente consegue fazer essa mistura porque nós temos alunos até 10 anos. Então, é mais fácil a gente conseguir incorporar essa parte mais prática e mais lúdica, né? Então, eu entrei na direção assim, por acaso, a princípio. Ótimo.
Você se sentia preparada, assim, quais eram, como é que você tinha voltado do mestrado, tinha feito uma formação no campo da política pública, né, estudado política educacional, mas, então, na soma da tua experiência com esse conhecimento acadêmico, você acha que estava preparada ou depois, ao deparar-se com os desafios da direção, você percebeu que ainda tinha muito que aprender para né, desenvolver o projeto que você tinha em mente? Sim, eu tinha uma pequena experiência como vice-diretora, então algumas coisas eu já conhecia, né? Mas pensando assim, preparação a gente não tem, porque envolve muita coisa na direção. E nada do que a gente estuda prepara a gente para lidar com todas essas coisas, né? Então, o que são essas coisas? Lidar com verba, prestação de contas, até a questão das compras, que a gente tem que estar o tempo inteiro fazendo seleção de fornecedores. Além disso, a gente lida com os pais, com os professores, com os alunos, né, com os terceirizados dentro da escola. E tudo isso exige, além de um certo conhecimento, um jogo de cintura muito grande, assim, né? Que eu acredito que algumas formações ajudariam. E a gente não tem essa formação específica de direção de escola. A gente até tinha antes, agora eu acho que não tem mais, né? A questão do coordenador, era o coordenador e o orientador, né? Antigamente, quando a gente se formava. Agora a gente não tem mais essa especificação, eu acho, né, Ângelo? Eu não estou tão atualizada do currículo, mas não temos, né? Hoje já não Não. tem mais, Isso ajudava um pouco, porque ensinava alguma parte burocrática para a gente poder trabalhar efetivamente. E a questão de direção, apesar de ser muito prática e muito mão na massa mesmo, tem uma parte burocrática muito importante, né? Que trabalha muito com a questão de leis, tanto leis para as crianças quanto leis públicas, né? Porque a gente está o tempo inteiro respondendo por uma mantenedora. Então, preparação eu não tinha. Não, mesmo já tendo sido vice-diretora numa outra escola, sozinha, por exemplo, assim, eu não conseguiria dar conta da direção. Então, o tempo todo, logo que a gente assume uma gestão, correndo atrás do núcleo da secretaria, pedindo ajuda aqui, pedindo ajuda ali, e inclusive de documentação, porque é muita documentação específica. Então, preparação com a formação que eu tinha, nunca me senti preparada para isso. Você falava agora há pouco sobre inovação, né? Quando você retornou do afastamento do mestrado, teu projeto de levar novas ideias para a escola, enfim, e que inclusive foi uma das coisas que te incentivou, te instigou a disponibilizar-se a concorrer. A direção da escola, ela é uma mescla, não é, de continuidade e de inovação, né? No sentido em que é uma responsabilidade cotidiana de garantir que o cotidiano ocorra regularmente, né? A rotina na escola é um processo muito importante. Por sinal, com esse tempo da pandemia, você tem algo que a gente não tem a rotina, e aí uma das grandes dificuldades justamente, né? Mas, ao mesmo tempo, a inovação é algo fundamental também, né? Como é que você lida com essas duas coisas? Quer dizer, com a necessidade de inovar e, ao mesmo tempo, a necessidade de garantir alguma rotina, né? Uma continuidade. Alguma dessas partes é mais complicada que a outra? É uma coisa bem engraçada mesmo, porque são dois pontos totalmente opostos, né? Porque a rotina da escola a gente sabe que é totalmente tradicional, com a questão de datas, de prazos, de fechamento de trimestre, de conselho de classe, enfim, são coisas muito fechadinhas que a gente não tem muito como fugir. Mas, ao mesmo tempo, a clientela que a gente tem, que a gente recebe, é uma clientela que necessita de inovação. E não só tecnológica, né? A gente acredita muito que a inovação também é relacionamento. Como ensinar, como desenvolver essa aprendizagem com as crianças. Então, eu acho que as duas coisas são difíceis. Ficar em uma ou na outra e misturar as duas também é muito difícil. Mas o pior desafio, eu acho que em meio a tudo isso, é a questão das pessoas vestirem a camisa e saírem daquela zona de conforto, de ser ou muito organizado, tradicional e burocrático, ou inovar demais, enfim, né? Conseguir esse meio termo, que a gente atenda as necessidades da mantenedora, que é burocrático, que tem toda essa questão de rotina,
e conciliar a questão da inovação da aprendizagem, né? Porque nós temos alunos novos que não têm mais o mesmo jeito de aprender como nós aprendíamos. Então, a gente precisa de professores dinâmicos, não só de pensamento, mas de corpo, né? De quebrar rotina e manter rotina. Então, assim, eles têm que ser criativos, têm que ser inovadores, têm que ser, às vezes, mãe e pai da criança, às vezes professora, enfim, tem que ser tudo e manter a rotina da escola, porque para tudo a gente tem prazo, né? Agora, com a pandemia, por exemplo, até hoje nós tivemos uma reunião, a gente vai ter conselho de classe online, sem ter a presença das crianças, né? Sem poder ter essa avaliação diária das crianças. Então, é uma inovação, né? Como é que a gente avalia sem ter contato, sem observar, observando só documentos que a gente tem enviado e recebido, enfim, né? Então, eu acho que as duas coisas são um desafio. Tanto a questão da inovação, que se faz muito necessária, cada vez mais necessária, e aí eu destaco, assim, que não só tecnológica, né, porque é um desafio, inclusive, fazer uma pesquisa de campo com as crianças, né, sair para um parque e fazer uma pesquisa, por exemplo, de um bioma, de um ecossistema, é um desafio, porque as crianças não têm esse hábito, essa rotina de pesquisar, de estudar, de descobrir. Então, você conseguir fazer toda essa inovação, tanto de aprendizagem, de relacionamento, e de juntar as duas coisas, é um grande desafio. Não sei se eu respondi bem o que eu queria, mas é um desafio. Ótimo. A escola que você dirige é uma escola de Fundamental 1, mas também tem oferta de educação infantil para a escola, não é isso? Há alguma parte, portanto, você trabalha com crianças, que vai dos 4, 5 até os 10 anos de idade. Quer dizer, claro, eventualmente pode ter um ou outro que tem mais idade, mas o padrão é esse, não é? Uhum. Há particularidades na escola e na gestão da escola para o atendimento dessa etapa de ensino? Quer dizer, que tipo de conhecimento, de valor, de saberes você considera mais importantes para o teu trabalho na direção escolar, considerando o perfil dos alunos dessa faixa etária que você já falava um pouco, quando falava da mescla do ensino fundamental com a educação infantil, mais chamando a atenção mais para a questão dos conhecimentos, práticas, valores necessários a esse ofício, para essa especificidade de etapa de ensino. Sim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o que a gente cansa de falar, e talvez vocês repitam muito isso nas aulas com os alunos, é o tipo de aluno que a gente quer formar, né? Quando a gente começa a escutar isso lá no começo da faculdade, a gente não tem noção do quão profundo é isso, na verdade. Porque quando a gente decide que nós queremos alunos críticos, participativos, protagonistas, enfim, tudo que a gente lê na lei, a gente não tem noção do quanto isso implica na questão conhecimento e na questão prática, né? Porque, assim, para eu desenvolver um aluno com essa amplitude, eu tenho que ter um conhecimento do aluno desde a formação dele, né? Como é que desenvolve o cérebro, como é que ele aprende, os que têm dificuldade de aprendizagem ou alguma necessidade especial, como é que é o cérebro dessa criança? Como é que ela aprende? Então, quer dizer, a gente tem que ter todo um conhecimento biológico, neurológico, cerebral, né? E toda uma questão metodológica para a gente poder desenvolver isso de acordo com o que a gente espera. Então, se nós queremos alunos críticos, que façam, que existam, a gente não pode ter uma metodologia que eles só ouçam, que eles só recebam, que eles não participem, né? E ter essa participação organizada e de sucesso dos alunos, a gente sabe que não é uma coisa simples, né? Pois eles estão numa idade de movimento, numa idade que o corpo fala por eles. Então, se a gente não tiver todo um encaminhamento intencional dentro desse movimento, dessa aprendizagem, desses critérios e dessas práticas que nós usamos, a gente não chega no objetivo que a gente quer. Então, o conhecimento vai no todo, assim. E como nós misturamos a idade da educação infantil com o ensino fundamental 1, a gente se preocupa muito em não ter essa quebra da educação infantil para o ensino fundamental. Que a gente vê isso muito claramente em todas as escolas, né? Na maioria, pelo menos. Saiu da educação infantil, não desenha mais, não pinta mais, não brinca mais, agora vai aprender a ler, escrever e vai ficar sentado na cadeira. Então, a gente se preocupa muito com isso.
As nossas aulas se preocupam muito em trazer semanalmente e intencionalmente atividades de movimento, de prática, de participação efetiva deles, com toda a intenção da aprendizagem curricular, que a gente não pode deixar de lado. Então, a gente tem, acho que o maior conhecimento que a gente tem que ter, que não existe uma bibliografia precisa sobre isso, é fazer essa mescla da educação infantil e do ensino fundamental, a ponto em que é um ponto que eles se complementem e que a gente não quebre, né? Porque o primeiro ano, quem trabalha em escola já pode ter certeza que vai concordar comigo, o primeiro ano é a maior quebra que a gente tem das crianças, né? Porque eles entram ali, eles viram adultos, então para eles é um sofrimento a escola, é uma adaptação ruim, né? E a gente tenta tornar isso prazeroso. Só que esse prazer não é assim, a gente vai fazer só o que o aluno gosta, né? Porque às vezes a gente escuta, tem que fazer o que eles gostam, pegar o que eles têm vontade de aprender. Não, nem tudo eles vão ter vontade de aprender, mas a gente tem que despertar neles essa vontade de aprender aquele conhecimento que talvez para ele não seja tão interessante. Então, a gente pensa sempre nesse sentido, como é que a gente vai tornar mais agradável, mais motivador, mais incentivador, né? Enfim, a gente usa muito, assim, a gente se pauta muito nas questões de Reggio Emília, que é total educação infantil, né? Eles ainda não têm publicações de ensino fundamental, mas a gente se baseia muito nisso, na experimentação, na vivência, na curiosidade, no aluno como, assim, descobridor do mundo, né? Como cientista eterno, enfim, que é um ideal. A gente não alcançou o que gostaria ainda, mas eu acho que os principais desafios de conhecimento, assim, que a gente tem que ter são esses. E a gente, como gestão, tem que dominar tudo isso, porque a gente não consegue orientar os professores no onde vão chegar, ou deveriam, ou gostaríamos que chegassem, se a gente não tivesse embasamento teórico muito forte, para que eles sintam também essa firmeza na gente, né? Você estava falando, então, dessas dificuldades, né, na dimensão até mais pedagógica. A partir da tua experiência, da experiência que você acumulou, quais são as grandes dificuldades para a gestão da escola? Eu acho que a grande dificuldade que uma gestão enfrenta é a questão do grupo mesmo, do grupo comprar a ideia e vestir a camisa, né? Talvez nas particulares também tenha essa dificuldade. A minha experiência, eu já trabalhei em particular, mas a minha experiência longa é em pública. E na pública a gente sabe que tem, assim, a questão de... Claro que não estou nem colocando em questão, assim, a ética, o profissionalismo, jamais. Porém, a gente não perde o emprego, né, Ângela? Então, assim, fazer a pessoa comprar uma ideia que ela não acredita é muito difícil, né? Ou não acredita, às vezes não porque ela não acredita, é porque ela não tem um conhecimento mais profundo daquilo. Então, ela não quer mudar o que ela já domina para fazer o que você está dizendo que é bom, né? O que você acha que dá certo, enfim, a ideia que você quer comprar para a tua unidade escolar. E você convencer essas pessoas disso é muito mais difícil, né? Porque elas não têm um risco, assim, eminente de que se eu não me adaptar ao funcionamento da escola, eu vou ter que sair ou eu vou embora da escola. Não, a pessoa pode tranquilamente, né? Não vamos dizer tranquilamente, mas pode permanecer numa unidade sem fazer exatamente o que a escola propõe. A gente sabe que tem... então, assim, no meu ver, a maior dificuldade da gestão é fazer o grupo comprar a ideia e se dedicar a isso efetivamente, assim, né? Entender que no começo vai ser muito difícil e que depois a coisa continua trabalhosa, porém prazerosa, né? E com os pais, que eu acho que hoje em dia a questão dos pais compreenderem o quanto as questões escolares são importantes está ficando cada vez mais difícil. Porque eles querem, assim, deixar o aluno na escola e tirar o aluno pronto da escola. Então, eles não querem ter esse trabalho que cabe a eles em casa, também estudar, também aprender, também desenvolver habilidades e valores que vão servir para muito mais tarde também na formação. Então, eu acho que como a gente faz essa mediação de tudo isso, o mais fácil são os alunos. O mais simples de lidar, o mais tranquilo de atingir nesse sentido, assim, de encantamento, são os alunos. Os pais...
temos essa dificuldade, e a turma da escola, os professores, depois que aceitam, é perfeito. Mas essa questão do convencimento é uma grande dificuldade da direção de escola no setor público, assim. E quais são, os maiores ensinamentos que você acumulou, tanto para a tua vida profissional quanto para a tua vida pessoal, de atuar na direção escolar, né, de conduzir o processo de gestão? Olha, eu acho que foram muitos, assim. Se eu fosse listar aqui, eu ficava até amanhã falando para você. Porque a gente evolui muito como pessoa, né, em primeiro lugar, porque você entende que... E profissional, automaticamente, porque as coisas se misturam, na verdade, né? A gente não é separado mais, a gente é a gente inteira ali dentro. Mas a gente evolui muito no sentido, assim, juntar opiniões e encaminhar essas opiniões para que elas aconteçam como a gente idealiza, porque querendo ou não, a gente tem que ser um pouquinho, induzir um pouquinho as coisas, assim, né? Claro que não nitidamente, não impondo, né? Tem que ter toda uma forma de encaminhar, mas se a gente não induzir as ações, a gente não chega onde a gente planejou. Então, como a gente tem um plano de gestão, a gente tem as ideias de onde quer chegar e do que a gente quer fazer na unidade, a gente tem que ter esse intencional bem pesado e fazer com que isso vá seguindo o fluxo até onde a gente quer que chegue. Então, é muito importante a gente ter essa aprendizagem de como levar as pessoas tão diferentes para o mesmo ponto, né? Então, foi uma das grandes aprendizagens que eu tive, assim, de entender que tem coisas que não são impostas, por mais que a gente seja chefia, né? Não são impostas. A gente tem que convencer as pessoas de que as ideias são boas, ajudar, ser participativo e não ser, a gente brinca, não ser um diretor de escritório, né? Aquele diretor que fica, como era na nossa época de escola, que fica lá fechado na sala e você nem vê a figura, né? Você via a figura, assim, em momentos solenes na escola. Então, o diretor não pode ser esse. O diretor tem que ser o que primeiro põe a mão na massa, né? Porque ele vai dar a ideia e ele tem que fazer acontecer. Então, ele tem que ser o primeiro e o último a pôr a mão na massa ali para abrir e fechar o que foi idealizado e o que foi pensado pelo grupo. Porque você tendo esse tipo de comportamento, o grupo compra o que você quiser fazer, porque você também trabalha, você, apesar de ser chefe, você tem um grupo, né? Você é um grupo. Então, aprendi muito essa questão, assim, trabalho em grupo de verdade, né? A gente trabalhar junto, fazer junto, crescer junto, pensar junto e até errar junto, né? Porque a gente erra bastante também. Então, até errar junto, porque você sempre vai ter o apoio de todos os lados. Então, você se fortalece enquanto pessoa, porque ali estão as suas crenças, na verdade, né? Você coloca na direção os planos que você acredita enquanto pessoa, enquanto estudante, enquanto profissional, né? Então, você vai fortalecendo isso. Então, o que eu aprendi é para a vida e para o profissional. A gente ser um grupo, sempre trabalhar em grupo, sempre convencer as pessoas de que aquilo é o melhor. Às vezes, a gente também é convencido de que o que elas acham é melhor do que o que a gente imaginou. Daí, a gente muda o rumo, também não tem problema. E o importante é ver que deu certo. Então, outra coisa que a gente se preocupou muito e que a gente aprendeu muito, fazem 6 anos que eu sou diretora lá, o que a gente aprendeu, né? Que tudo que a gente faz, a gente divulga. Agora, com o Facebook é muito mais fácil. Então, a gente põe um monte de foto no Facebook, a gente promove muitas ações que a gente faz na escola, até para que tenha esse reconhecimento geral mesmo, que os pais vejam tudo que a gente faz na escola, para eles entenderem que realmente é uma coisa profunda, que não é só uma atividade que ele fez, que teve todo um contexto naquilo, né? Para perceberem a unidade do trabalho da escola, que eu acho que isso também gera uma confiança tanto nas famílias que estão lá, quanto nos professores que trabalham lá, porque eles vão se sentindo valorizados e querem cada vez melhorar e inovar mais. E até diante da nossa Secretaria da Educação, né? Porque a visibilidade realmente é outra quando a gente mostra o nosso trabalho. Então, a gente aprendeu um pouquinho de cada coisa, mas principalmente que a gente tem que trabalhar junto e mostrar o que a gente faz para que as pessoas tenham conhecimento também do que a gente faz, né? Então, eu acho que basicamente isso. Você foi eleita, né,
vou fazer a questão. Você foi reeleita, né? Passou por 2 processos eleitorais. Sim. A rede municipal faz em Curitiba para as escolas do ensino fundamental, ainda que para as escolas de educação infantil as diretoras sejam indicadas. E isso varia no Brasil. Tem redes que fazem indicação, outras fazem concurso, seleção, e outros ainda pensam modelos mistos. Você acha que o processo pelo qual você passou, o processo eleitoral, ele, imaginando que ele tem virtudes e tem problemas, ele foi suficiente? Você mudaria? O que você pensa sobre esse forte escolar no Brasil? Eu acho que é mais importante a gente ser eleito do que indicado, né? Porque a indicação, a pessoa nem sempre vai ser avaliada nessa indicação, né? Eu posso ficar lá 20 anos como diretora indicada e não necessariamente eu faço um bom trabalho, porque ninguém me avalia efetivamente, porque eu fui indicada por alguém que confia no meu trabalho, enfim, mas que não sabe a minha prática efetiva no dia a dia, né? Então, a eleição, eu acho que ainda, apesar de ainda ter algumas falhas, ainda precisar de alguns aprimoramentos, ainda é a melhor forma de colocar gestores nas unidades. Porque os pais votam, os professores votam, e todo mundo põe ali a sua opinião, né? Se a diretora não é boa, os votos são poucos. Acredito que tem que ser assim, né? E se a diretora é boa, os votos são muitos. Então, eu acho que é a melhor forma mesmo ainda de a gente colocar os diretores que a gente escolheu nas unidades. Porém, ainda acredito que precisa de algumas adaptações, né? Por exemplo, eu acredito que os professores deveriam ter um peso maior no voto do que a comunidade. Por que eu acho isso? Porque os professores acompanham de perto o dia a dia, né? Conhecem o interior da escola, o funcionamento da escola de verdade. Porque o que sai da escola, do portão para fora, a gente escolhe, né? A gente mostra o que a gente quer. Então, a gente mostra um trabalho bonito, a gente mostra, às vezes, a pessoa sorridente, feliz, e não necessariamente lá dentro a gente tem esse tipo de situação. Então, eu acredito que os professores deveriam ter esse voto maior. Então, eles dizerem se a direção é boa ou não, porque os pais, se são agradados em muitos momentos, eles acham a diretora boa. Não necessariamente a diretora é boa porque ela é competente, porque ela faz acontecer, né? Se ela é simpática, se ela faz o que os pais querem, se ela agrada os pais em vários momentos, pela comunidade ela é considerada uma boa diretora. E os professores já têm, então, esse outro lado, saber se ela tem o conhecimento, se ela encaminha o grupo como deveria, se ela faz o papel de gestora de verdade, né? Então, acredito só que essa mudança seria bem significativa para esse peso final das eleições. Gê, muito obrigado pela tua disponibilidade em conversar com a gente, em trazer essa experiência, o teu conhecimento, a tua prática. Isso vai contribuir muito com a formação dos nossos pedagogos e demais professores. Muito obrigado, um abraço, até. Obrigada, professora. Eu que agradeço.